programação nacional está de volta. Hoje nós não estamos nos estúdios da Rede Século XXI, porque a nossa conversa é diferente. Nós estamos falando também com um profissional diferenciado, que é a Nadir Paz. Ela é coach e a gente quer conhecer melhor esse trabalho. No primeiro bloco, Nadir, a gente já falou o que é o coaching, o coach, o coach. Coach. Muito bem. E aí você explicou de onde veio, quais são os princípios, e nós saímos para o intervalo falando, eu também tenho uma história interessante. Tá. Qual é a sua história então, Nadir? Então, a minha, eu sou um case de resultado de coaching. A minha vida foi transformada com esse processo. Em 2008, eu andava assim angustiada, estava faltando aí 3 anos para me aposentar, fechar um ciclo de trabalho, sempre dentro de recursos humanos. E aí eu estava angustiada, o que vou fazer daqui para frente? Por onde eu vou? Fui buscar o coach para mais um conhecimento e para direcionar uma forma de trabalhar diferente. E me apaixonei pelo coaching e a partir dali tudo foi transformado. Eu comecei assim, definir um nicho, uma meta, me alinhei com a minha missão de vida. Nessa primeira formação, que é o PSC, que é o Professional Self Coach, da escola que eu me formei e que também ministro hoje no Brasil, sou treinadora lá, ela me capacitou e eu saí de lá com uma sensação assim, de muita abundância, de empoderamento, que eu alinhei ali. Eu quero ser treinadora de coaching. Você descobriu ali que era o seu caminho. E a partir dali fui trabalhar para isso. Aí tracei como meta, como todo processo de coaching, você está no momento atual e você alinha uma meta, um estado, um local para você chegar, que seria o estado desejado. E aí trabalhar para isso. Você quer dizer que isso é um projeto de vida? Um projeto de vida, é um plano, você tem onde você está e você alinha onde você quer chegar. Porque dentro do coaching a gente sempre diz, eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero ir. Porque quando eu não sei para onde eu quero ir, realmente fica difícil a gente obter resultados. Com foco, com direcionamento, você vai direcionar a sua energia para aquele lugar. E foi o que eu fiz. Aí eu fui fazer mais cursos, porque eu queria ser mestre, eu queria ser treinadora. Aí então fui fazer, como eu trabalhava com corporativo, com empresa, então fui conhecer mais ferramentas de business, executive coaching. Porque, desculpa te cortar, depois você continua, por favor. É isso que eu estava pensando. Deve ser uma formação muito forte, porque você também lida com executivos. E aí você tem que entender do negócio deles. O coach, ele precisa ter expertise no processo de coaching, não necessariamente no negócio do cliente. Por exemplo, se eu vou atender um médico, eu não preciso conhecer de medicina, eu preciso conhecer do processo de coaching para levar esse médico para o objetivo dele. Eu posso, lógico que eu vou despertar interesse em mim, querer saber um pouco sobre, mas eu não preciso ter expertise no funcionamento do trabalho dele. Não, eu preciso ter expertise em processo de coaching, em conduzir esse coach, esse meu cliente, do estado onde ele está, que ele está insatisfeito, para o lugar que ele quer chegar, que é o estado desejado. Ok. Então é isso. E aí você foi buscar essa formação. Isso, fui buscar o business, depois eu queria ser mestre, treinadora, eu fui buscar o Master Coach, a formação Master, depois eu fiz o Master Advanced, que é um nível de Master ainda avançado, que nem foi um treinador brasileiro, veio o Dr. Tracy, que é um trainer de um instituto que dá certificação para a escola, que é o IBC, que é a escola que eu hoje sou treinadora, sou trainer. E depois o curso de treinador. Então, num período de 1 ano e meio, eu fiz 5 formações, porque eu tinha esse meu objetivo. E aí também a gente vê a seriedade do trabalho. Porque uma questão que, ao estudar essa temática, até para preparar o programa, me preocupou, é como em todas as áreas, pode haver aí profissionais que talvez não sejam tão sérios. E pelo fato de estar surgindo muito coaching, pode também haver pessoas que se consideram coach e talvez não sejam. Como é que vocês lidam com isso? Há casos, vocês já perceberam esse sintoma? Como é que é? Que segurança alguém que procura o coach tem que ter? Então, lógico, quando você vai buscar com qualquer profissional, um advogado, ou mesmo psicólogo, médico, você vai buscar pessoas que você conhece, que está sendo indicado, que alguém tem referência, de um modo geral. Lógico que para o coach não é diferente. Para você identificar realmente o profissional sério, competente, não vai ser ele próprio que vai dizer. Aí olhar os resultados, olhar site, depoimentos de pessoas que já
fez o processo, que resultados essas pessoas obtiveram, porque normalmente o coach ele busca depoimentos, como ele não pode fazer uma propaganda muito ostensiva, quem inspira as outras pessoas a virem para o processo são pessoas que se deram bem. É o cliente dele. Isso, é o cliente. Quer dizer, a propaganda aí é o boca a boca. Então, para identificar um bom profissional é olhar resultados. Olhar resultados através de sites, depoimentos de profissionais que já obtiveram resultados através do processo. Dessa maneira, o cliente vai ficar bem seguro se ele está nas mãos de um bom profissional. Então, aí fica uma dica também para nós que estamos acompanhando esse programa, a referência para buscar um profissional e também buscar endereço de escolas que treinam, porque certamente vão indicar alguém com mais segurança. Isso mesmo. Nadir, você falava que na sua história você tinha aí uma ânsia, né? Próxima à aposentadoria, para buscar uma formação diferenciada e continuar ajudando as pessoas, porque você já era de uma área de RH e aí buscou uma formação intensa. O que essa formação, o que a sua experiência fizeram com a sua vida? Então, quando eu estava fazendo a minha primeira formação, meu mestre de coach, José Roberto Marques querido, ele falou, você consegue fazer 5 anos em um. Não, a gente duvida, porque você não está vivendo aquilo ainda. Eu estava iniciando o processo. Como eu posso fazer 5 anos de resultados, de 5 anos em um? É muita coisa. E realmente, hoje eu sou resultado. Eu fiz para a minha vida resultados de questões pessoais, de autoconhecimento, de retorno financeiro, de resultados de um modo geral. Eu consegui fazer em coisas que eu não fiz em 5 antes do coach. Antes de você ter esse treinamento. Isso, antes de ter o processo, de ter mudado a minha vida com o processo de coach, eu posso comparar 5 anos com depois que eu conheci o coach. Então você consegue acelerar os seus resultados. Sem coach, coisas que você trabalharia para dar resultado em 5, com coach você faz em 1. Mas por quê? Porque eu fico pensando assim. Hoje em dia a gente tem um acesso à literatura enorme, há muitos psicólogos, há muita gente que orienta, a gente tem ferramentas aí à disposição. A boa e velha promessa do ano novo, por exemplo, inicia lá o ano, a gente faz a nossa listinha, olha, eu esse ano quero estudar uma língua estrangeira, esse ano eu quero emagrecer, fazer uma academia, esse ano eu quero aprofundar a minha espiritualidade. Chega lá por março, julho, não acontece nada. Por que o coaching traz um resultado diferente? Porque o coach é ação. Coach, por que ele dá resultado? Porque você age diferente. Então, o autoconhecimento faz você acessar os seus recursos e tomar uma decisão. E aí agir diferente. Como você age diferente, você tem resultado diferente. Eu estou aqui nessa situação que me incomoda porque eu estou agindo assim. Quando eu tomo consciência que o resultado é assim, porque eu tenho esses comportamentos, inclusive as crenças limitantes, e que dentro do processo, então eu tomo uma decisão de fazer a mudança e ajo. O processo de coach tem tarefas. A pessoa sai de uma sessão, que a periodicidade de encontro é semanal, e ele tem uma semana para trabalhar diferente. Então vamos lá. Então você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era de quanto em quanto tempo você se encontra aí presencial ou online? Pode ser também? Pode ser, isso, pode ser com esse teu cliente. Depois, que tipo de tarefas são essas? Se eu fosse a sua coach. De acordo com a meta. Então, por exemplo, automotivação. Independe da meta, se a meta é pessoal ou profissional. A pessoa automotivada, ela vai muito mais além, ela vai ter muito mais energia e vontade de fazer diferente. Então a gente trabalha muito automotivação, a gente trabalha inteligência emocional, a gente trabalha ressignificação das crenças limitantes e durante cada sessão a pessoa tem um aprendizado. O aprendizado, quando termina a sessão, a gente faz uma pergunta: o que você aprendeu hoje do nosso encontro? O que você está levando? Esse conhecimento que essa pessoa obteve nessa sessão, ele é cognitivo. Aquele conhecimento, para ele ser transformado em comportamento, tem que ter uma prática. Então a pergunta, porque coach não responde pergunta, ele faz perguntas. A pergunta que se faz para o cliente, você está me dizendo que você teve esse conhecimento. Que tarefa você se dá essa semana para você pôr esse conhecimento em prática para ele se tornar um comportamento? Então vamos lá. Então, de fato, um dos diferenciais aí nesse processo de coaching é você pegar uma ação
um fato concreto e colocar em prática. Exatamente, fazer diferente. Então, se eu aprendi hoje que eu necessito ser mais organizada, Perfeito. na minha semana eu vou praticar alguma ação que vai me levar a ser? Isso. Então, você está me dizendo que você identificou que você precisa ser mais organizada. O que você vai fazer essa semana para você pôr em prática esse conhecimento? O que você vai organizar na sua vida essa semana? Então, é bem Muito pontual, prático, é bem palpável. Muito pontual, muito palpável. Você acredita que esse sucesso do coach se dá por essa praticidade? Por essa praticidade, por resultado assim instantâneo. De uma semana para outra, você já vê diferença. Inclusive em comportamentos, assim, por exemplo, uma pessoa que é mais impulsiva e que ela identifica, por exemplo, que ela está tendo dificuldade em relacionamento no trabalho, em casa, e que ela chegou à conclusão de que se ela continuar sendo daquele jeito, ela vai ter problemas, vai ter infeliz e vai ter questões de relacionamento. E ela decide durante aquela semana, muito conscientemente, começar a criar uma nova trilha neural de uma pessoa mais serena, que pensa mais e que pondera. Porque assim, quando você tem um comportamento X, você tem uma trilha neural. Então você tem uma musculatura ali. Para você criar uma musculatura num outro comportamento, você precisa começar a praticá-lo. Então, o que você quer dizer é que se eu sou muito impulsivo, eu vou precisar de um exercício também neuronal, físico, psicológico para eu mudar. Para mudar. Primeiro é consciente, você toma uma decisão, ser impulsiva só me traz dificuldades, estou tendo problema no relacionamento em casa, no trabalho. Então eu decidi que a partir de agora eu vou ponderar mais. E aí ela começa a agir. Bom, eu sou impulsiva, eu tenho essa trilha porque eu aprendi a ser assim. Agora eu não quero mais esse comportamento. Eu quero ter mais serenidade e mais ponderação. E aí a pessoa começa a exercitar esse novo comportamento para ganhar essa trilha neural e essa nova musculatura, por exemplo. Aí vai afrouxando a outra. Pode ser que como ela está em aprendizagem, pode ser que de vez em quando ela cai lá, opa, não, quero vir para cá. Volta para o caminho. Volta. E quanto mais eu vou treinando fazer diferente, eu ganho uma trilha neural, um novo comportamento aqui e o outro vai sendo abandonado. E aí percebe a mudança. E aí, olha que interessante, gente, dá para conversar com a Nadir aí o dia todo, sem problemas, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou falar sobre crenças limitantes. Um dos temas que aí a Nadir mais tocou nesses blocos. Eu volto já já.